Oi, cafeinados! Eu acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já testou como é que a inteligência artificial escreve, né? Então, nesse vídeo, eu vou testar e vou fazer uma leitura crítica ao vivo aqui para vocês desse resultado. E aí, que tal um café? Para quem não me conhece, eu sou a Nath e seja bem-vindo ao Que Tal um Café. E esse daqui é a primeira parte de um vídeo de duas partes, que eu dividi em dois, na real. Amanhã vai sair a parte complementar desse daqui. No vídeo de hoje, a gente vai pedir para o ChatGPT escrever um pequeno conto de romance e eu vou fazer a leitura crítica deste conto aqui com vocês. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa escrita de inteligência artificial e o resultado da nossa leitura crítica também aqui junto com ele, né? Ah, e se você gostou dessa camiseta aqui, você que está assistindo aqui tá um café, tem 20% de desconto na Studio Geek para comprar uma camiseta igual a essa ou qualquer outra camiseta que tem lá, tem muita camiseta legal. Então, basta entrar no site e usar o cupom Café com Nath. Vamos lá, gente, eu abri aqui o ChatGPT e pedi para ele: oi, você pode escrever um conto de romance de até 1.500 palavras? Que assim eu posso ler aqui com vocês, né? E aqui, claro, está aqui um conto de romance com aproximadamente 1.500 palavras. Eu ainda não li, vamos ler junto, realmente como eu faço numa leitura crítica, gente. Eu leio primeiro o texto sem nada, só para conhecer o texto, e depois eu vou fazendo releituras para ver o que eu mudaria, o que tá bom, o que é legal dar uma ajeitada e tudo mais. Então vamos ler comigo, ver como é que essa inteligência artificial se vira numa missão de escrever um conto de até 1.500 palavras, né? O último encontro. Era uma tarde ensolarada de primavera quando Amanda decidiu visitar a antiga livraria do bairro. Ela sempre fora apaixonada por livros e encontrava refúgio nas histórias que lia. Ao entrar na loja, uma pequena campainha tilintou, anunciando sua chegada. Seus olhos percorreram as prateleiras repletas de tesouros literários até que um livro antigo chamou sua atenção. Amanda pegou o livro e, ao abri-lo, encontrou um bilhete cuidadosamente dobrado entre as páginas. Curiosa, ela desdobrou o papel e leu: Encontre-me na praça ao entardecer. Você é a personagem do meu conto favorito e quero lhe conhecer. Intrigada e um pouco desconfiada, Amanda decidiu embarcar na aventura proposta pelo misterioso autor. Ela marcou o horário do encontro e passou o restante da tarde inquieta, tentando decifrar quem poderia ser o enigmático escritor. Ao entardecer, ela chegou à praça e avistou um homem sentado em um banco, folheando um livro com um sorriso nos lábios. Ele ergueu o olhar e seus olhos se encontraram. Amanda sentiu seu coração bater mais rápido e, sem saber o motivo, um calor inexplicável tomou conta de seu peito. O homem se aproximou com uma expressão tímida e disse: Desculpe se minha proposta foi incomum, mas não pude deixar de imaginar que você seria a protagonista perfeita para o meu próximo livro. Amanda, surpresa e lisonjeada, sorriu e disse: É um prazer conhecê-lo. Sou Amanda. Ele se apresentou como Daniel e, enquanto conversavam, descobriram que tinham muitas paixões em comum. Daniel era um escritor em busca de inspiração para sua próxima história e Amanda compartilhava seu amor pela literatura. Os encontros entre Amanda e Daniel se tornaram frequentes e eles passaram a compartilhar suas histórias, sonhos e medos mais profundos. A cada palavra trocada, uma conexão mais forte se estabelecia entre eles. Suas conversas pareciam poesias que se entrelaçavam, criando um mundo particular, onde o tempo parecia se mover mais devagar. Cada encontro era especial. Às vezes, passeavam pelas ruas da cidade, explorando novos lugares. Em outras ocasiões, encontravam-se na livraria, onde se sentavam juntos em um canto acolhedor e mergulhavam em mundos imaginários. Amanda começou a perceber que estava se apaixonando por Daniel, e a cada dia essa certeza crescia dentro dela. Certa noite, eles decidiram caminhar pela praia. O som das ondas batendo suavemente na areia misturava-se à brisa morna do mar. Sentados em uma manta sob o céu estrelado, Daniel pegou a mão de Amanda e disse: Você é a musa que trouxe luz à minha vida. Bom, aqui ele já não terminou. Eu vou dar mais uma chance para ele, tá? Vou continuar generating, porque preciso ter um final aqui
pelo menos terminar essa frase. Bom, gente, ó, deu um erro aqui, tá? Ele não conseguiu finalizar, deu alguma coisa errada. E acabou que eu falei, então me gera outra resposta. E, curiosamente, a outra resposta, ela tem a mesma estrutura da resposta anterior, né? Ou seja, qualquer conto de 1.500 palavras que ele gerar vai ter mais ou menos essa mesma estrutura. Mas vamos pegar para analisar essa primeira resposta, né? A da Amanda com o Daniel. Primeira coisa é que não tem um final, né? Então, aqui a inteligência artificial não entendeu que um conto de 1.500 palavras precisa ter um começo, meio e fim, gente. Quando vocês enviam um conto para antologia, para concurso, um edital, mesmo que seja curto, assim, 1.500 palavras, ele precisa ter começo, meio e fim. Eu preciso de uma história inteira. Mesmo que o fim seja um final aberto, né? Aqui, o final, eu colocaria que o final deste conto é tipo, ele se declarou para ela e acabou. E esse é um final que não é um final muito satisfatório. Já o começo, eu acho que é um começo que trouxe aqui aquela emoção, né? Até fiquei assim, nossa, tá um começo bem legal. Fiquei curiosa para saber, né, quem foi que escreveu esse bilhete, quem colocou esse bilhete na livraria. Então, a gente tem ali uma chamada, né, a aventura dessa personagem boa. Eu gostaria de ler esse conto, de continuar lendo. Mas, realmente, quando foi passando os parágrafos, foram abertas muitas janelas e não fecharam nenhuma das janelas que foram abertas. Então, essa seria a primeira coisa a melhorar, né, nessa história. Qual é o final dela? Eu preciso de um final. Agora, vamos falar um pouco sobre esses personagens, né? A Amanda, eu senti que eu conhecia a Amanda, né? Ela, por ser a protagonista, assim, no começo tá tudo certo. Ela foi a primeira a ser apresentada pra gente. A gente viu que ela gosta de literatura, né? Talvez ela seja uma pessoa sozinha, porque ela estava passeando numa tarde ensolarada e ao invés de estar com amigos, estar, sei lá, fazendo o quê, ela estava indo numa livraria sozinha. Então, talvez ela seja uma pessoa solitária, mas que gosta dessa coisa de ser solitária. Quando ela estava percorrendo as prateleiras, né, repletas de tesouros literários, como diz aqui, um livro antigo chamou a sua atenção. Então, a gente já vê que ela tem um gosto ali por antiguidades. Então, talvez nem uma livraria, talvez fosse até um sebo, né? Poderia mudar essa palavra, ver, às vezes colocar qual foi o livro antigo que chamou a atenção dela para a gente saber mais dela. Porque, por exemplo, se ela chamou a atenção uma edição antiga, né, de Orgulho e Preconceito. Então ela gosta de romance, ela é uma pessoa romântica. Talvez citar qual o livro antigo fosse uma coisa legal para a gente conhecer mais ainda a Amanda. Mas do que tem aqui, eu já senti que eu conheço ela o bastante. E tinha lá o bilhete para conhecer ela. Bom, a gente tem aqui a primeira questão. Se esse bilhete estava exatamente nesse livro, então, ou o Daniel queria que qualquer pessoa fosse a musa, ou ele tinha certeza que a Amanda pegaria esse livro. Então ele já conhecia ela, já conhecia os passos dela. Então eu tava observando ela faz tempo, porque se eu entro numa livraria, as pessoas não vão saber o que eu vou querer pegar, entendeu? Então ele já observava ela, via que livros ela lia, o que ela gostava de fazer, o que ela não gostava, via quando ela ia para a livraria, ou ele simplesmente pegaria qualquer pessoa ali e falaria que é a musa dele. Então a gente tem aqui um gap, né? Falta informação aqui que lá na frente poderia ter sido revelado que não foi, né? Aí aqui tem essa frase aqui, ela marcou o horário do encontro e passou o restante da tarde inquieta, tentando... Gente, ela não marcou o horário do encontro, quem marcou o horário do encontro foi ele, no bilhete, né, tá escrito, encontro-me na praça ao entardecer, ou seja, ao entardecer, 5, 6 horas da tarde, 4h30, você tá lá, se você aceitou esse encontro, então, quem marcou foi ele, tipo, tira essa frase, né, misterioso autor. Ela passou o restante da tarde inquieta, tentando decifrar quem poderia ser o enigmático escritor. Foi uma paixão à primeira vista do lado dela, né? Do lado dele a gente não sabe ainda, porque
aparentemente ele conhecia ela. Aí ele falou, né, desculpe, mas eu não pude imaginar que você seria a protagonista perfeita para o meu próximo livro. Ou seja, ou ele é um canalha e qualquer mulher que chegasse ali, ele falaria isso, ou ele é um stalker da Amanda. Basicamente é isso, né? Canalha ou stalker? Fica aí a questão. Conversaram, descobriram que tinham muita paixão em comum. Ele era escritor e ela amava literatura. A gente já sabe que ele é escritor e a gente já sabe que a Amanda ama literatura. Tipo, então tinha que ser. Eles tinham muitas paixões em comum, além do amor pela literatura, né? Então, ou botar essa frase ou colocar mais o que eles tinham em comum, porque para mim isso daí e nada é a mesma coisa, gente. Você não vai ter um relacionamento duradouro com ninguém só porque ambos amam a literatura, né? Ambos têm que gostar de outras coisas em comum. Tá. Um parágrafo aqui um pouco poético, né? Achei um ótimo parágrafo esse daqui. E, assim, por ser um conto de máximo 1.500 palavras, né? Já que tem esse limite de palavras, eu cortaria quase todo o próximo parágrafo, porque continua falando como estava especial o relacionamento deles e tal, e deixaria só o final, né? A Amanda começou a perceber que estava se apaixonando por Daniel, e a cada dia essa certeza crescia dentro dela. Eu juntaria esse final ao outro parágrafo aqui, e o resto desse parágrafo eu cortaria justamente pra gente ter ali mais palavras ou tirar palavras desse conto. E aí o parágrafo final que ele criou aqui é: certa noite eles decidiram caminhar pela praia, você é a musa que trouxe tal. Sem final, né? Não temos um final aqui, então acho que é o que principal, né, que faltou, que é o final desse conto. Que a gente não sabe se é um final feliz, um final triste, não sabemos. Então tem que finalizar. De tudo que a gente viu aqui, pode ter muitos finais, né, gente? A gente não conhece direito quem é esse Daniel, a gente não sabe se esse Daniel é uma pessoa do bem, é uma pessoa do mal. A gente só sabe que a Amanda se apaixonou por ele e que eles estavam tendo um relacionamento legal. Então pode ser um final bom também. Então, assim, tá super aberto. A gente não sabe como termina. Eu tô fazendo essa leitura crítica super rápida, bem por cima aqui para vocês, desse conto criado pelo ChatGPT. Se você tá curtindo, já deixa o seu like e deixa a inscrição aqui no canal para falar mais sobre narrativas em geral. A gente sempre fala sobre escrita aqui, livros, filmes, então eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E vamos continuar nessa leitura crítica express. Então vamos ao último ponto aqui que eu falaria, que é o título, né? O título desse conto chama O Último Encontro, o que nos dá ali uma leve impressão do que para onde ele estava indo, né? Se ele quis criar um conto ou mais longo, uma novela, um romance, né? Ele estava caminhando para criar uma história mais longa e não terminou. Então, o último encontro, porque alguém morreu, ou eles se apaixonaram tanto que nunca mais tiveram outros encontros. Mas, sei lá, né? Eu considero toda vez que eu e o meu marido saímos para jantar, por exemplo, um encontro, né? O amor continua, né? A paixão continua. O último encontro, para mim, me remete à morte, tá? Não sei se é um problema meu, mas me remete à morte, o último encontro. Então, se o final for feliz, eu mudaria esse título. Não sei, às vezes, uma história ainda não contada, né? A história não escrita, não sei. Título é uma coisa que você tem que ir escrevendo um monte de ideia no papel e aí você vai lapidando aos poucos, né? Não é uma coisa assim feito do último momento, mas eu mudaria esse título se fosse uma história feliz. Bom, é isso. Acho que, assim, primeira releitura feita com as coisas. Vamos dar uma revisada. O que precisa mudar aqui, ChatGPT? Vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, crucial é começo, meio e fim. Né? A gente tem um começo, é um começo que deixa a gente curioso. Tem um meio, né, malemar um meio ali, mas é um meio que não nos leva a um fim, tanto que não temos um fim, né? Se a gente tem um máximo de palavras ali, esse meio ele tem que ser encurtado, tem que dar logo, nos levar a esse fim, que seja um fim legal, seja um fim emocionante, às vezes um plot twist, não sei o que vai fazer nesse fim,
Então, essa seria a primeira coisa a mudar, né? Qual é o fim desse conto? Você precisa saber. Amanda, eu achei que é uma personagem ok para um conto, assim, tá bem construída para o conto. Daniel, não. Assim, não conheço o Daniel. A gente pode não conhecer ele no começo? Pode. Mas do meio pro final, ele precisa se mostrar quem é. Inclusive, se tiver um plot twist, né? Se ele formatar ela ali, esse meio contando que foram dias maravilhosos e sei lá, precisa dar uma mudadinha, né? Às vezes ela estava se apaixonando muito por ele, mas ele não estava mostrando isso de volta. Né? A gente precisa saber quem é o Daniel. É crucial a gente saber um final, né? Nós escritores, sabermos um final para escrever uma história desde o começo, sim. Precisamos saber qual é o final dessa história, porque o começo e o fim eles têm que estar interligados, né? Por um meio. Então, vamos melhorar quem é esse Daniel. A Amanda, tudo bem, a gente sabe até dela, para um conto de 1.500 palavras, tá uma personagem ok. Arrumar algumas coisinhas ali no meio, né? Tirar muitas descrições, que para um conto de 1.500 palavras tá tomando ali um tempo que a gente não tem. E trocar o título. De enredo, vamos lá, ai, Natália, o final é feliz. Então tá beleza, tá um bom enredo, o final é triste. Então vamos arrumar, né? Vamos arrumar aqui, tornar essa história mais triste ou mais suspense. Sem um fim, a gente realmente não consegue saber. Mas eu acho que assim, o segundo principal ponto que o chat teria que arrumar aqui, né? Porque assim, o primeiro principal é o final, né, gente? Sem final não tem história. É paixão. Sabe, eu não sinto paixão nessa história. Não sinto profundidade nessa história. Eu já li essa história da Amanda Daniel milhares de vezes. E escrito justamente desse jeito que tá escrito aqui. Sabe? Não tem estilo e não tem paixão. Não tem calor aqui. E é justamente sobre isso que eu vou falar na parte 2 desse vídeo aqui, que sai amanhã. Se você tá vendo no dia que tá lançando esse vídeo. Tá? A gente precisa ter paixão na hora de escrever. Senão a gente vai virar o quê? Máquina. A gente vai virar um chat GPT da vida. E os nossos livros vão ser iguais deles. Se você tá assistindo esse vídeo no dia que tá saindo, na quarta-feira, amanhã tem vídeo novo falando justamente sobre a gente versus o chat GPT, tá? E se você tá assistindo depois que saiu, ele tá aparecendo aqui para você assistir agora. Essa é a parte 2. Então vai lá assistir. E se você gostou da leitura crítica e quer marcar uma leitura crítica comigo também, aqui na descrição tem como, tá? E a gente se vê na próxima.